Fala galera, professor Andreas na área, professor de Física aqui do A Prova pra vocês. E a nossa aula de hoje talvez seja mais importante do teu concurso, hein? Que é a parte de leis de Newton. A gente começa a falar sobre dinâmica, que é tratar sobre força. O que é a força, o que uma força ou várias forças causam quando é aplicado sobre um objeto e por aí vai, tá? Tem muita aplicação no teu cotidiano, tem algumas coisas assim que eu já vou te falar. Tem alguns conceitos que você tem que a gente tem que quebrar aí. Porque a gente tem um pensamento aristotélico que vem de longa data. E Aristóteles errou em alguns conceitos aí de física. Então tem algumas coisas que a gente pensa naturalmente. Isso não vem não sou eu, não é você, é todo mundo, cara. Todo mundo tem esse pensamento assim que a gente vai ter que quebrar um pouco, sair do pouco da nossa lógica aristotélica e pensar fora da casinha, tá? Então preste muita atenção nessa aula aqui. Agora é uma aula gostosa, é uma aula super simples, que tem muita aplicação no teu cotidiano. Vem comigo então, leis de Newton. Só que antes de começar, deixa só te perguntar o que é força, cara? A gente vai falar bastante sobre força, mas primeiro vamos definir nossos termos, né? O que é força? Força, o melhor conceito que eu posso dar para você é uma interação entre dois corpos. Isso é força. Força é uma interação entre dois corpos. Que pode ser uma interação de contato, tipo o que eu estou fazendo aqui agora, interação de contato, ou pode ser uma interação à distância, que não precisa ter contato. Por exemplo, assim, gravidade. Quando eu pulo, eu caio, mas eu nem toco no chão, cara. A terra nem toca na minha pessoa e me puxa para baixo. Isso é uma interação à distância. Quando você pega um ímã, eles nem se tocam, eles se atraem ou se repelem. É muito doido isso. Então a força é uma interação entre dois corpos que pode ser de contato ou pode ser à distância. Fechou? Uma interação entre dois corpos. Lembre-se disso, porque as leis de Newton são 3, né? E uma delas fala de ação e reação. A gente já vai falar daqui a pouco disso. Mas sempre tem que ter dois corpos para existir uma força. Eu não consigo, não dá. Eu não consigo fazer força no nada, nem o nada consegue fazer força em mim. Não faz sentido algum. Confere? Então, sempre interação entre dois corpos. Vem comigo então. São 3 leis, as leis de Newton. A primeira lei, você já conhece, é a lei da inércia. Mas o que é inércia, Para você conhece, geralmente as pessoas conhecem a lei, né? Um corpo parado tende a permanecer parado. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, né? Lei da inércia, beleza. Mas o que é inércia? Inércia é uma característica do objeto, do corpo, que é uma característica de resistência à sua mudança de movimento. Então, se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado. Quando você vai tirar ele do repouso, ele apresenta uma resistência. Mesmo que não tenha atrito no chão, ele apresenta essa resistência. Isso é inércia, beleza? Então, é a característica do objeto que é de resistência à alteração da sua velocidade, beleza? Daí eu te pergunto, quem tem maior inércia? O lutador de sumô aqui. Ou o molequinho aqui que quer brigar com ele? Quem tem maior inércia? Obviamente, quem tem mais massa tem mais inércia. E massa e inércia não são a mesma coisa, tá? Beleza. Então, o lutador de sumô, ele vai ter mais inércia do que o molequinho aqui. Se você fizer uma força, mesmo que não tenha atrito, é mais difícil você mover o lutador de sumô do que mover o molequinho. Tudo bem? Daí vem a primeira lei da inércia. E a primeira lei, que é a lei da inércia, ela fala que o objeto em repouso tende a permanecer em repouso. Cuidado agora. Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento constante. Ainda vou falar mais aqui em MRU, em movimento retilíneo uniforme. A não ser que atue sobre ele, sobre o corpo, uma força externa. Então, resumindo a primeira lei, a lei da inércia para você, tem que entender muito bem isso aqui. Olhe para cá, olhe para cá. Não é tão simples quanto parece. Se, escreve isso aí para mim no teu caderninho, se a força resultante sobre um objeto for igual a zero, se a força resultante sobre o objeto for igual a zero, um corpo parado, ele permanece parado. Um corpo em movimento, ele permanece em movimento retilíneo e uniforme.
Se força resultante for igual a zero, um corpo parado permanece parado e um corpo em movimento permanece em movimento retilíneo e uniforme. Essa é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Beleza? Cuidado, cuidado. E daí tem exemplos mil aí que geralmente os professores dão. O primeiro exemplo que os professores dão é o exemplo do ônibus, né? Você tá no ônibus lá, tal, se segurandinho, de repente o ônibus freia, aí você vai pra frente, né? Isso é inércia, beleza. Você tava 100 km por hora pra frente e quando o ônibus freou, a tua tendência é continuar naquele movimento. Show! Tá no cavalo, pocotó, 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 pocotó. Esse cavalo dá uma freada, a tua tendência é cair do cavalo, né? Ir pra frente. Beleza, tá num carro. Por isso tem que usar cinto de segurança, para não morrer de inércia, viu? Então você pega, coloca o cinto de segurança lá, porque o carro tá a 100 km por hora. E daí bate num poste. Bateu num poste ou no muro, o carro parou, a tua tendência é sair pelo vidro da frente. Então cuidado. Então você usa cinto de segurança para você não continuar a ter um movimento por inércia. Beleza? Só que tem umas perguntas mais capciosas. Tem umas perguntinhas mais interessantes. Olha só, uma pergunta que eu vou fazer para você. Cuidado, se atenha à definição, tá? Olha a pergunta. Imagine você que eu coloco aqui uma caixa. Essa caixa está encostada no chão. E nesse chão não tem atrito nenhum. Imagine que eu inserei o chão o máximo possível e não tem atrito nenhum, tá? Beleza. E eu vou fazer uma força nessa caixa, para a direita, de 10 newtons. E vem o camarada Boris e faz uma força na caixa também, para a esquerda, de 10 newtons. A minha pergunta é, para onde que a caixa vai? A caixa estava parada ali, beleza. Fiz essas duas forças, ou fizemos essas duas forças, para onde que a caixa vai? Vai ficar parado, certo? Se você respondeu que vai ficar parado, está completamente correto. Aê, isso aí. Beleza, só que agora vem a segunda pergunta. Imagine all the people, que eu coloco aqui uma caixinha e eu vou fazer uma força de 10 newtons nessa caixa. Essa caixa vai para onde? Vai para a direita, porque eu fiz essa, não tem atrito nenhum, eu fiz a força de 10 newtons e a caixa vai para a direita. Beleza. Só que enquanto ela está indo para a direita, ela está indo para a direita, eis que vem o camarada Boris. E o camarada Boris, então a caixa está indo para lá, certo? Enquanto a caixa está indo para lá, vem o camarada Boris e faz uma força contrária de 10 newtons. Ai, 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 papai. Ó, a caixa está vindo para cá, eis que vem o camarada Boris e faz uma força de 10 newtons. Alternativas. O que vai acontecer com a caixa? Ela vai parar instantaneamente. Então a caixa para instantaneamente. Assim, quando o camarada Boris faz a força, a caixa para. Letra B. A caixa começa a frear e para. Então, letra A, para instantaneamente. Letra B. E para. Letra C. O camarada Boris vem e faz a força. A caixa sente o tranco, mas continua em movimento forever and ever. Nunca para. Vai embora com as duas forças ali sendo agidas sobre ela. Letra C. Letra D. Quando o camarada Boris vem, eis que a caixa sobe. E vai embora. Letra D. Quando o camarada Boris vem, explode a caixa. O que você acha que acontece com a caixa aí? Letra A, B, C ou D? Ou E? Fala pra mim. Geralmente, pensamento aristotélico. Agora eu te explico o que é. A lógica aristotélica fala o seguinte. Geralmente, quando as pessoas pensam que a caixa está indo pra lá, e daí você faz um força contrário de mesma intensidade, que a caixa para instantaneamente. É tipo 40% das pessoas pensam isso. Mais 50% das pessoas vão pensar que a caixa começa a frear até parar. Quando a resposta é a caixa sente o tranco e continua em movimento constante forever and ever. Por quê? Por que acontece isso? Lei da inércia. É a lei da inércia pura e simplesmente. Pessoal, como assim? A caixa não estava em movimento? Sim. A força resultante não ficou zero? Ficou. Então a caixa vai permanecer em movimento. Acabou. Retilíneo e uniforme forever and ever. Essa é a resposta, letra C.
E eu te provo isso. Te provo com um experimento mental. Olha só, acontece isso no nosso cotidiano, galera. Imagine você que você tem... Você vai pular de paraquedas. Deve estar super feliz porque vou pular de paraquedas. Daí chega perto, chega no avião, né? Você coloca o paraquedas nas costas e eis que você fica super medroso. Ai, meu Deus do céu. Beleza, aqui tá o paraquedas. O paraquedas tá aqui. Beleza. E eis que você tá lá no aviãozinho, você tá na portinha do avião, meu Deus, daí vem alguém te empurra, você começa a cair, e vem duas forças, quando você começa a cair lá do avião, lá de cima, com paraquedas, obviamente, tem duas forças agindo em você a princípio. Tem a força da gravidade te puxando pra baixo, confere? Até aí tudo bem, né? E tem a força pra cima, que é a força de atrito com ar. Força de atrito com ar. E essa força de atrito com ar, ela vai aumentando à medida que você vai acelerando. Tanto é que a gente vê isso quando coloca a mão para fora do carro, quando ele está a 30 km por hora, você sente um ventinho. Quando está a 100 km por hora, você sente um ventão, né? Então, quanto mais você acelera, maior é a força de atrito com ar, certo? Então, você começa com a velocidade baixa, a força de atrito começa baixa. Se você notar essas duas forças aqui, eu tenho uma para cima pequenininha e uma para baixo grandona. A resultante está para onde? A resultante está para baixo. Então, força resultante está para baixo. E você começa a acelerar para baixo. Confere? Beleza. Só que à medida que você vai acelerando para baixo, a força de atrito vai aumentando. A força de atrito aumentando, uma hora ela se iguala com a força gravitacional. E enquanto a força de atrito aumenta, a força resultante, ó, vai diminuindo. Faz sentido isso para você? Por que a força resultante vai diminuindo? Lembre-se que a força resultante é um menos o outro. Então aqui tem 10 newtons, aqui tem 1 newton, resultante 9. Daí isso aqui aumentou, foi para 2 newtons, resultante 8. Foi para 5 newtons, resultante 5. Ó, foi aumentando aqui e a resultante foi diminuindo. Então, chega um momento que as duas se igualam. Força resultante, melhor, força gravitacional fica igual à força de atrito. E quando isso acontecer, a força resultante fica igual a zero. E quando a força resultante fica igual a zero e você está caindo, você para instantaneamente? Você vai freando até parar? Daí você não consegue chegar no chão, né? Daí você fica lá flutuando. Ai, meu Deus do céu! Não, também não. O que acontece? Você continua caindo com velocidade constante, MRU. Você continua no MRU. Toda pessoa, quando cai de uma certa altura, ela tem uma velocidade terminal, que é a velocidade quando o peso se iguala à força de atrito. Só que o problema é para uma pessoa sem traje nenhum, pode ser wingsuit ou pode ser paraquedas, sem traje nenhum, normal. A velocidade terminal chega a 500 km por hora, chega a 300 km por hora e por aí vai. Então, se você cair no chão com essa velocidade, meu, você já era. Daí, para isso, você usa o paraquedas. Para que você usa o paraquedas? Ó, abre o paraquedas aí, Joãozinho. Pera aí que eu vou abrir. Abriu o paraquedas aqui, ó. Nossa. Só tá fora aqui. Ah, já coloquei. Fechou. Abriu o paraquedas. A área de contato com o ar, ela aumenta. A área de contato com o ar aumentando, a força de atrito aumenta assustadoramente. A força de atrito aumentando assustadoramente, a força gravitacional continua a mesma, né? A resultante agora, ela sobe. Só que lembre-se, você estava caindo com a velocidade muito grande. Quando eu invertir a força resultante, a tua velocidade começa a diminuir. Velocidade diminui. A tua velocidade diminuindo, a força de atrito começa a diminuir. Até que chega uma hora que ela se iguala à força gravitacional. Se igualando à força gravitacional, você continua caindo com V constante, só que com a velocidade suficiente para você conseguir pousar. Não tão grande, não tão pequena. Fechou? Isso é um funcionamento do paraquedas. Um funcionamento do paraquedas é perfeito para você entender a inércia. Pergunta. Eu insisto que se você não entendeu qualquer partezinha, volta o vídeo uns segundinhos que você vai ouvir a explicação de novo. Mas, entenda perfeitamente como funciona o paraquedas. É uma brincadeira, é um jogo entre força gravitacional e força de atrito.
A princípio, atrito pequeno, gravitacional grande. E daí você começa a acelerar para baixo duramente. Enquanto você acelera, a força de atrito começa a aumentar. Quando as duas se igualam, você começa a cair com velocidade constante. Só que a velocidade constante, para quem não tem traje nenhum, é muito grande. Então, o que você precisa fazer? Você precisa dar uma freada. O que você faz? Abre paraquedas. Abriu o paraquedas, a área de contato aumenta, a força de atrito cresce. A força gravitacional continua a mesma. A resultante, ela se inverte. Você começa a frear. Só que enquanto você começa a frear, a força de atrito começa a diminuir. Chega um momento que as duas se igualam de novo. E daí você começa a cair, paraquedas, com uma velocidade razoável lá que você não vai se estatelar no chão. Essa é a brincadeira. Show não? Não. Pera aí, meu. Dá teu braço a você. Muito top. Muito top. Física é muito show. Sério. Beleza. Então, isso aqui é lei da inércia no seu mignon. Beleza, people? Super tranquilo, super sossegado, certo? Vamos lá. Próxima lei. A segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica. O princípio fundamental da dinâmica, ela se resume a uma equação, bem dizer, que é a equação da Frama. Aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Acabou. Só isso. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Um detalhe é que essa equação, ela prova a primeira lei. Ó, força resultante igual a massa vezes aceleração. Pensa comigo. Se força resultante for zero, das duas, uma. Ou massa é zero, ou aceleração é zero, certo? Ou os dois são zero. Só que massa igual a zero não faz sentido. Se um objeto tem massa igual a zero, quer dizer que, meu, ele nem existe aqui no plano real. Assim, a gente não consegue ver nem pegar, confere? Então, massa igual a zero. Então, se força resultante for igual a zero, a aceleração é igual a zero. E se a aceleração é igual a zero, quer dizer que velocidade é constante. O que está parado, fica parado. O que está em movimento, fica em MRU, que é velocidade constante. Beleza? Então, a segunda lei prova a primeira lei. E é essa equaçãozinha aqui que vai te acompanhar por toda a dinâmica. Tá? Só um detalhe. Massa no SI é medida em quilogramas, tudo bem? A aceleração no SI, você também já sabe, é metros por segundo ao quadrado. E quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é a unidade de força no SI. Só que para não dizer, eu fiz uma força de 10 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Meu, é muita energia que você gasta só para falar esse negócio aí. Então, a gente chama de Newton. O que é um Newton? Um Newton é 1 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado. É a força necessária para você acelerar 1 kg com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, Newton é a unidade de força. A partir de agora, saiba disso, Newton é a unidade de força. E ela veio do nada? Não. Newton vale quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Fechou? Tá aí, só para colocar, deixar registrado aí para você no slide. Beleza. E a terceira lei é a lei da ação e reação. A gente vai voltar para a segunda lei depois, tá? Terceira lei, ação e reação. Lei teórica. Para toda ação, existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário, e acrescento uma frasinha para mim, porque os réis mortais falam isso aqui, para aí. Só que você, meu querido, que está se preparando para o concurso aí, você tem que saber mais do que os réis mortais. Então vamos lá. Para toda ação, existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário, e são aplicados em corpos diferentes. E são aplicados em corpos diferentes. Então tá aí. Essa é a lei da ação e reação, também conhecida como action and reaction. Fechou? Então, ó, resumindo ela. Como que a gente nada? Sabe, na praia, na piscina e tal? Como que a gente nada? A gente nada assim, ó. Se for o crawl, né? Você empurra a água para trás, por reação, a água te empurra para frente. Ação e reação. Confere? Então, você está empurrando a água para trás. E a reação dessa força tá para frente em você. Daí te impulsiona para frente. Ação é a mesma força, é a mesma intensidade, é a mesma direção, só que sentidos contrários. Quando você vai lá, ó,
e dá um socão na parede, tua mão dói, não dói? Daí eu ficava me perguntando assim quando eu era criança, né? Meu, se eu dou um soco na parede, por que a minha mão dói? Olha que pergunta absurda, mas inteligente. Não porque era minha, mas né? Enfim. Eu que dou o soco, mas a minha mão que dói. Porque é ação e reação. Então você faz uma força na parede, a parede vai fazer uma força de mesma intensidade na sua mão. Uma força está na parede, a outra força está na sua mão, sentido contrário. Sacou? É a mesma intensidade, inclusive. Se você aumentar a força, a parede aumenta também. É sempre assim, sem exceção. Sem exceção. Ficou claro para todos? Beleza? Essa é a lei da ação e reação. E, meu, tem muito exemplo. Um foguete, ele sobe por ação e reação, confere? Tem a explosão do combustível, que é jogado para baixo, você vê isso claramente. E daí esse jogar para baixo impulsiona o foguete para cima. Quando ele está lá no espaço, é a mesma coisa. Ele solta combustível para um lado e ele vai para o outro. Soltou combustível para cá, ele vai para cá. Soltou para frente, ele freia. Soltou para trás, ele vai. Sacou? Beleza? Outro exemplo. Quando você anda, teve uma... Meu, olha isso. Teve uma pergunta de um concurso, tempos atrás. Nem lembro qual concurso que era, mas eu lembro dessa pergunta claramente. Que era o seguinte, ó. Uma das alternativas era assim. Você anda em um chão horizontal, normal. Você anda porque o chão te empurra para frente. E aí, certo ou errado? Você anda porque o chão te empurra para frente. Se você notar, essa resposta alternativa está completamente correta. Meu, para você andar, você tem que fazer uma força no chão, primeira coisa. E essa força no chão é uma força de impulso. Ele tem que te impulsionar para frente. Você faz uma força no chão, ó, para trás. Quando você faz uma força no chão para trás, o chão, ele faz uma força em você para frente. E te impulsiona para frente. E você vai. É assim que você anda. Você faz a força no chão para trás e o chão faz a força em você para frente. Ação e reação. Fechou? Então, ó, tem muito exemplo de ação e reação aí no teu cotidiano. Beleza? Algumas forças especiais aí que vão aparecer para você. Essa aula se divide em duas, tá? Então tem a parte que é a parte teórica das 3 leis e tem aplicações dessas 3 leis, que é mais uma aula aí. Então, ó, algumas forças especiais. Primeiro, peso. Nós falamos errado quando eu falo assim, eu peso 50 quilos. Tá errado isso aí, cara. Fisicamente tá errado. Você tem uma massa de 50 quilos, teu peso é diferente. Sabe o que é peso? Peso é a força com que a terra te puxa para baixo. Esse é teu peso. Vou falar de novo. O teu peso é a força com que a terra te puxa para baixo. E como que você calcula ele? Você faz assim, ó. Peso é igual a tua massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade. Que a gente já sabe que vale 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, peso é massa vezes gravidade. No caso, ó, meu peso, eu tenho 65 quilos, a gravidade aqui na Terra vale 10, meu peso vale 650 newtons. Peso é uma força, galera. Não confunda mais isso aí, não confunda. Peso é uma força sempre voltada para baixo, beleza? E tem mais, ó. Peso é uma força à distância, porque é a força gravitacional, e a reação desse peso está lá no centro da Terra. A reação do peso está lá no centro da Terra. Ou seja, a Terra te puxa para baixo e você também puxa a Terra para cima. Ação e reação. Mesma força, mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários. Fechou? Sempre tem que ter o par ação e reação. E é assim que calculo o meu peso. O meu peso eu não vou medir com a balança. Balança mede massa. O meu peso eu meço com um dinamômetro, que é um aparelho que mede força. Beleza? Fechou? Essa é a primeira força aí diferente que você tem que saber. A segunda força diferente aí é essa aqui, ó. Normal. Força normal. Pessoal, o que é força normal? Ó, normal na matemática quer dizer 90 graus. Então, quando aparecer essa palavra para você em qualquer questão de matemática, quer dizer 90 graus. Aqui, normal quer dizer uma força de 90 graus. Sacou? Normal é uma força que uma superfície faz em um objeto. Então imagine que agora você está sentado, eu imagino que agora você está sentado numa cadeira aí, bem confortável assistindo essa aula, certo? Você sentado nessa cadeira, você faz uma força
na cadeira para baixo. Por reação, a cadeira faz uma força em você para cima. Tá sentindo essa força? Por isso que teu bumbum dói de vez em quando. Você fica muito tempo, o bumbum dói, né? Porque a cadeira faz uma força no teu bumbum para cima. Essa força da superfície em você é a normal. E essa normal é sempre 90 graus com a superfície. Ah, professor, se estiver assim na vertical, 90 graus com a superfície. Ah, professor, se estiver na diagonal assim, 90 graus com a superfície. Beleza? Sempre 90 graus com a superfície. Tá aí. Normal, sempre 90 graus com a superfície. Detalhe. Olha só. Vem pra cá, ó. Olha só. Imagine você que aqui tem uma caixa. E aqui tá o chão. Galera, tem pelo menos duas forças agindo nessa caixa aí. Isso vai interessar pra gente nas questões que vão aparecer pela frente, tá? Duas forças. Primeira força é a força peso, que é a gravidade puxando a caixa para baixo, né? A reação da força peso, ela tá no centro da Terra. E daí, por que a Terra puxa essa caixa para baixo? A caixa não faz uma força no chão? E o chão não volta como a normal? Mas a reação dessa normal está no chão. Ó. Então tem duas forças na caixa, que é o que me interessa para as questões. Peso e normal. As duas não formam um par ação e reação. A reação do peso está no centro da Terra. A reação da normal está no chão. E por isso eu posso anular as duas muitas vezes. Se a caixa não está subindo nem descendo, quer dizer que a normal e o peso são iguais, eu posso anular. Isso para o futuro próximo aí, você já vai ver isso aí. Mas para agora, normal é a força da superfície. Superfície. E é sempre 90 graus. Beleza? Com a superfície. Mais algumas. Tração. Tem uma corda esticada? Tem tração. Então apareceu na tua questão uma corda esticada. Você vai colocar aqui nessa corda uma força de tração. Beleza? Nada demais. Pode aparecer para você, ó, uma caixa, eu amarro a corda e vou fazer uma força nessa corda para cá. Uma força de 10 newtons. E daí eu te pergunto assim, ó, quais forças agem na caixa? Quais forças agem na caixa? Lembrando que isso aqui é uma corda, né? Daí você vai desenhar, ó. Tem o peso, tem a normal que a superfície faz e tem a tração para cá. Opa, tração, T. Tem a tração para cá, que é a força que a corda faz. A tração é sempre voltado para o lado que a corda está. Fechou? Daí, se tiver atrito, você coloca o atrito aqui. Enfim, mas a gente fala sobre atrito depois. Beleza? É só para exemplificar aí tração. Tração, força na corda, né? E tem a força elástica. Força elástica, opa, tem uma formulinha que é essa aqui, ó. É K vezes X. Isso aqui é a força elástica. Pessoal, o que é K vezes X? O que é o K? O que é o X? O K é a constante do elástico, ou constante da mola. Constante da mola, ou do elástico. Medida em newtons por metro. E o X é quanto você estica ou quanto você comprime uma mola ou um elástico. Vou colocar assim, ó. É a deformação do elástico. Tá aí. Então, se você multiplicar esses dois, você tem a força elástica. Então, pensa um pouquinho. Você pega um elástico de dinheiro, por exemplo. Daí você coloca um papelzinho. Todo mundo já fez isso, né? Coloca um papelzinho e vai na orelha do coleguinha aí da frente. Beleza. E daí, quando você puxa esse elástico, ó. Pá! Puxei, tô segurando aqui. Você tá sentindo uma força contrária, não tá? Essa força contrária é a força elástica. Que acontece porque você esticou o elástico. E daí, ó. Ela depende de quanto você estica. Se você esticar mais, ela vai mais forte. Vai ficar uma força maior. Se você esticar menos, fica uma força menor. E depende da dureza desse elástico, né? Quanto mais duro for, mais força tem. Quanto mais molinho, menos força tem. Então, a dureza do elástico, vamos dizer assim, é o K e o X é o quanto você estica. Se você multiplicar os dois, daí você tem a força elástica, que é medida em newtons. Toda força é medida em newtons. O K é newton por metro.
e o x é quanto você estica em metros. Beleza? Então tá aí, as forças especiais tem que saber para agora. Para agora. Um exercíciozinho pra gente fazer para finalizar essa aula. A figura abaixo mostra força em função da aceleração, ó, força em função da aceleração, para 3 diferentes corpos. 1, 2, 3. Sobre esses corpos, é correto afirmar: o corpo 1 tem menor inércia, o corpo 3 tem maior inércia, e por aí vai. Ele está perguntando qual tem maior inércia. Só para ver se você mentalizou aí, isso aqui foi uma questão de vestibular, só para ver se você mentalizou qual que é o conceito de inércia. Consegue resolver essa questão? Ó, o que tiver maior inércia, você é mais difícil de mover, certo? O que tem maior inércia é mais difícil de mover. Então, qual corpo está mais difícil de mover aqui? Ó, esse aqui é o que eu faço maior força e é o que pega menos aceleração. Se é o que eu faço maior força e pega menos aceleração, a inércia dele é muito grande. Então, o corpo 1 é o cara que tem maior inércia. Letra D. Fechou? E daí, aplicações das leis de Newton, a gente deixa para uma próxima aula aí. Essa aula é casada com as aplicações, tá? Fechou? Beleza? Meu, muita aplicação, né? Você entendeu o negócio do paraquedas? Fechou mesmo? Beleza. Valeu, galera. Até a próxima, então. Professor André fica por aqui. Tchau, tchau.